Vamos lá, senhores, continuando então. Tranquilo? Galera, vamos iniciar agora a parte de sujeitos no processo, tá? Agora a gente vai falar exatamente sobre cada envolvido na relação processual. Cada envolvido ali durante a ação penal, tá? Vamos iniciar pela autoridade máxima do processo, o juiz, tá, senhores? Quem que é o juiz? Galera, o juiz é aquele cidadão que tem o poder de jurisdição. O que é isso? É aquele cidadão que vai aplicar o direito no caso concreto. É aquele cidadão que vai pegar lá aquele fato criminoso e vai julgar ele, vai pegar a denúncia do Ministério Público, vai tocar o processo e no final vai emitir uma sentença, vai julgar se ele é inocente ou se ele é acusado, tá? O juiz, senhores, necessariamente deve ser imparcial. Então depois a gente vai ver ali as causas de impedimento e suspeição. Essas causas de impedimento e suspeição são causas que estão relacionadas diretamente à parcialidade do juiz. São hipóteses que falam assim, nesse caso o juiz não necessariamente vai ser imparcial. Na verdade, nas causas de impedimento, a lei dá a presunção absoluta de parcialidade, ou seja, naquelas hipóteses ali, presume-se absolutamente que o juiz é parcial. Nas de suspeição, aí já é uma presunção relativa, né? São situações ali que a gente fala assim, tem uma dúvida sobre a imparcialidade do juiz, então é melhor retirar ele do processo, tá? Senhores, de forma a dar garantia de imparcialidade para o juiz, a Constituição Federal traz 3 situações ali, vitaliciedade, inamovibilidade e redutibilidade de subsídios. Vitaliciedade, o juiz, a partir do momento que ele toma posse no cargo, aquele cargo é vitalício. Tá? Inamovibilidade, independente de decisões do juiz, ele não pode ser movido em razão das suas próprias decisões. Então, por exemplo, ele tomou uma decisão que prejudica alguma outra autoridade importante aí. A autoridade pega e por questão de punição, vai transferir o juiz lá para outra localidade. Não pode, tá? Inamovibilidade, tá? O juiz ele só vai se mover se ele quiser ou em caso de promoção, tá? Irredutibilidade de subsídios, ou seja, o subsídio é irredutível. Isso aí não é apenas para juiz, tá? Os senhores vão ingressar na Polícia Militar, vocês vão receber subsídio também. Nosso subsídio é irredutível, ou seja, não pode vir uma nova lei dizendo que é cortando o nosso subsídio pela metade. Tá? Não pode. É redutibilidade. É só para cima. Tá? Senhores, a gente viu lá em provas que o juiz ele tem iniciativa probatória. O que é isso? O juiz ele tem que ficar inerte no processo penal? Não, senhores. As partes elas produzem provas, mas o juiz ele tem que buscar o quê? A verdade real. Então, em busca dessa verdade real, o juiz ele tem iniciativa probatória para ele mesmo produzir provas. Então, o próprio juiz pode... ele ficou sabendo de um documento lá que as partes não juntaram no processo e que é relevante para o julgamento dele. O juiz pode ir lá buscar esse documento. Tá? Ele pode ir lá mandar trazer esse documento para dentro do processo. Necessariamente vai ferir a parcialidade dele? Não vai. O documento ele não necessariamente ele é para condenar, dizendo que o cara praticou o crime. Pode ser um documento que absolve ele. Certo? Então, o juiz ele vai trazer... ou uma testemunha que ele ficou sabendo também que as partes não arrolaram, ele vai lá e traz para ouvir, tá? Então o juiz ele tem iniciativa probatória, lembrem disso, tá? O juiz ele não é inerte, tá? Ele pode produzir provas, tá? Aí lembrem, né? O juiz pode produzir provas em seguintes situações: naquelas urgentes e relevantes nas provas antecipadas, né? Produzindo antecipadamente, ou para dirimir dúvidas. Aí, logicamente, o juiz vai buscar aquela testemunha para ouvir no processo, porque as partes não arrolaram aquela testemunha, o juiz ainda não está convencido de se o réu é inocente ou culpado. O juiz ele pode trazer essa testemunha para ouvir. Tá? Senhores, cabe ao juiz prover a regularidade do processo e manter a ordem nos atos processuais. Isso aí é o chamado princípio do impulso oficial, ou seja... O juiz ele é inerte com relação à postulação, ou seja, para iniciar a ação penal. Quem inicia é o Ministério Público através da denúncia. O Ministério Público denuncia, o juiz recebe aquela denúncia e aí inicia o processo, certo? Depois que iniciou o processo, cabe ao juiz
tocar ele e dando seguimento no processo até o final para que ele possa julgar, tá? A gente tem uma situação nas ações penais privadas, tá? A ação penal privada, senhores, quem entra com a ação penal privada é o próprio ofendido, é a própria vítima, certo? Então, exemplo, num crime contra a honra, numa calúnia, numa difamação, não é o Ministério Público que vai entrar com uma ação penal, é a própria vítima, tá? Ela vai entrar com uma ação penal privada. Nesse caso, a vítima tem que dar seguimento processual, ela não pode ficar inerte no processo, tá? E aí a gente tem as causas de perempção, tá? E uma das causas de perempção é quando a vítima, quando a parte autora ali de um crime de ação penal privada deixa de dar seguimento no processo por mais de 30 dias. Essa é uma das causas da perempção, tá? Nesse caso, senhores, o juiz ele vai pegar aquele processo, passou 30 dias, a parte não tomou a providência que devia tomar, o juiz vai pegar aquele processo e vai julgar, e vai extinguir a punibilidade do cidadão com base na causa de perempção, tá? Só que o juiz, ele proveu a regularidade do processo? Ele ficou inerte? Não. Ele simplesmente deu o andamento, e o andamento que era para ele dar é declarar a extinção da punibilidade julgando o feito, tá? Isso aí em caso de ação penal privada, certo? Em caso de ação penal pública, não existe perempção, tá? Daí o juiz ele tem que dar seguimento na ação até seu final para poder julgar, tá? Esse aí é o princípio do impulso oficial. Ou seja, quem tem que dar o impulso no processo é o juiz, tá? Senhores, manter a ordem nos atos processuais. O juiz, então, é a autoridade que tem o poder de polícia dentro de uma sala de audiência, tá? Então, para manter a ordem, o juiz ele pode, inclusive, invocar a força, tá? E aí os senhores vão ver que dentro dos fóruns aí tem policiais militares trabalhando também para auxiliar nessas situações, tá? Senhores, aqui ó, agora, que horas que é o intervalo? 10h15, tá? Beleza, 15 minutos a gente vai matar isso aí, tá? Galera, isso aqui chove em concurso, tá? Então isso aqui vocês têm que memorizar, tá? Não tem jeito, tem que memorizar, tá? Essas causas de impedimento aí caem muito e são situações específicas. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Senhores, causas de impedimento do juiz. Ou seja, acabei de falar, os juízes, eles são, em determinadas situações, eles são impedidos de atuar no processo. E aí essas causas de impedimento são causas de presunção absoluta de parcialidade do juiz. Ou seja, nessas hipóteses aí, presume-se que o juiz vai ser parcial, não tem outra saída. Então, nesses casos aí, o juiz não pode atuar de jeito nenhum, certo? São causas objetivas, tá? São causas objetivas. Diferente das causas de suspeição que a gente vai ver depois, que são causas subjetivas. Ou seja, quando é subjetivo, por quê? A gente pode ser que seja, pode ser que não seja, a gente não tem uma certeza, tá? É subjetivo. Aqui não, aqui é objetivo, é presunção absoluta, certo? O primeiro lá, o juiz ele é impedido de atuar quando tiver atuado no processo cônjuge, parente ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, como defensor, advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Senhores, o seu cônjuge ou parente ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau não pode ter atuado como defensor, advogado, promotor, delegado, auxiliar de justiça, oficial de justiça, por exemplo, ou perito. Se qualquer daqueles ele tiver atuado no processo como numa dessas funções aí, o juiz é impedido de atuar. Senhores, cônjuge. E cônjuge ali, interpretação extensiva, considera-se o companheiro também, tá? Parente ou afim em linha reta. Senhores, afim em linha reta, tá? Ontem, quando a gente falou de provas aqui, o pessoal que estava aqui, eu já coloquei isso aqui, tá? Mas vamos de novo, para quem não estava, tá? Olha só. Parente ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau. Eu tenho... Aqui sou eu, certo?
Em cima de mim tem meus pais. Tranquilo? Em cima dos meus pais tem meus avós. Para eu chegar no meu irmão, eu tenho que fazer o quê? Passar pelos meus pais, certo? E chegar no meu irmão. O que é parente em linha reta? Em linha reta é só para cima e para baixo. Então, para cima, pais, avós. Para baixo, filhos, netos. Filhos, netos. Irmão já foi para o lado, não foi? Colateral. Um tio. Para eu chegar no meu tio, eu tenho que passar o quê? Pelo meu pai, pelos meus avós e tio. Tranquilo? Para eu chegar no meu sobrinho, pai, irmão, sobrinho. Para eu chegar no meu primo, pai, avós, tio, primo. Senhores, linha reta, certo? Linha colateral. Até o terceiro grau, inclusive. Eu, 0. Pais, primeiro grau. Irmão, segundo grau. Sobrinho, terceiro grau. Pai, primeiro grau. Avó, segundo grau. Tios, terceiro grau. Primos, quarto grau. Então aqui, primos já não está incluído, certo? Então o que os senhores têm que saber? Até tio e sobrinho. Colateral, tá? Para cima e para baixo, pais, avós, bisavós. Filhos, netos, bisnetos, tá? Tranquilo? Até parente terceiro grau, tranquilo fazer isso aqui, tá? Então é só lembrar, na verdade, é até o tio e até o sobrinho, tá? Senhores, ou afim, o que é esse afim? Afim são os parentes da minha esposa e do mesmo modo, tá? É como se tivesse só passado eu para cá. E aí, mesma coisa, os pais dela, que são no caso meus sogros, os avós dela e assim por diante, tá? Então falou em afim, é os parentes da minha esposa, mesma coisa, então vai o que? Vai até o tio dela e até o sobrinho dela. Tranquilo? Entenderam isso aqui? Tranquilinho, né? O que os senhores têm que tomar cuidado? Com as funções ali, ó. Defensor. Ó, olha só, defensor é parte no processo. Tá? É defensor de uma das partes do processo que é o réu. Então, pô, isso aí já é meio lógico. Ministério Público também é parte do processo, é a parte acusadora, tá? A autoridade policial é o delegado, está diretamente relacionado às investigações que deram origem àquela ação penal. Auxiliar da Justiça, apesar de não tomar decisões em relação ao processo, porque quem toma decisões são os juízes, mas está relacionado também diretamente ao processo. E o perito, ele é um produtor de prova muito relevante no processo, então também está envolvido, tá? Então tomem bastante cuidado, principalmente com relação a esses últimos aqui, ó, auxiliar de justiça e perito, que é o que mais confunde. Os demais funções ali são partes no processo. Aí é tranquilo do cara lembrar, tá? O advogado não pode ser meu pai? Tu é o réu? Não, aí o réu sim. Isso aqui é causa de impedimento do juiz. Tá, é do juiz. Tranquilo? Vamos lá, senhores. Inciso segundo ali. Desempenhado, quando o próprio juiz tiver desempenhado qualquer dessas funções ou como testemunha. Então, olha lá, o juiz ele já atuou no processo como defensor, advogado. Tá? Ou seja, o juiz antes era advogado, começou a atuar no processo, passou na prova da magistratura, virou juiz. Aí deram aquele mesmo processo na mão dele. Pô, ele já participou como advogado, ele pode atuar? Não pode. Tá?
Ou o membro do Ministério Público, ele já foi parte acusadora do processo, não pode atuar, tá? Enfim, qualquer das outras funções. Ou como testemunha, o juiz já testemunhou naquele processo, ou seja, ele já não é mais parcial, ele já deu o parecer dele como testemunha, ele já deu os fatos, ele já apresentou suas versões dos fatos como testemunha. Não pode, tá? 3. Tiver atuado como juiz de outra instância pronunciando-se na causa. Vamos lá, de novo. Senhores, nós temos juiz de primeiro grau, certo? Quem que é o juiz de primeiro grau? São os juízes aqui das varas criminais que atuam no fórum ali. Então, praticou um crime, vai cair lá na vara criminal de primeiro grau. Teve a decisão aqui, deu a sentença, certo? Deu a sentença. A parte entrou com um recurso. Esse recurso vai para onde? Tribunal de Justiça, que é de segundo grau, tá? Vai lá para o Tribunal de Justiça, então. Vai lá para o TJ. Esse juiz estava aqui ele era o juiz desse processo de primeiro grau e sentenciou, tá? Ou tomou algumas decisões antes mesmo da sentença, tá? Participou aqui como juiz de primeiro grau, certo? Ele foi promovido. Promoção, virou lá desembargador. E aí desembargador é o juiz que atua no Tribunal de Justiça, tá? Virou desembargador lá no Tribunal de Justiça. Daí esse mesmo processo que estava com ele aqui, tem sentença, recurso, vai parar no TJ e vai parar lá na mão dele de novo. Ele pode atuar? Pô, se ele era o juiz aqui, aí a parte, às vezes ele sentenciou, aí a parte vai recorrer e o mesmo juiz que sentenciou vai julgar de novo lá em cima? Não pode, tá? Não pode. Tá? Então, se ele já tiver participado do processo aqui como primeiro grau e ele tiver sido promovido e o processo chega lá em cima para ele de novo, ele tem que se declarar impedido. Tá? Ele não pode atuar. Tranquilo? Senhores, o inciso 4 ali, ó, ele próprio, cônjuge, parente ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, for parte ou diretamente interessado. Ou seja, a minha esposa é a ré no processo. Eu posso ser juiz? Claro que não, pô. E aí, ali mesma coisa, tá, senhores? Ó, afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Então, meu irmão, meu tio, meu sobrinho, não posso ser, tá? Meu primo quarto grau, lembrem, já não tá, tá? Senhores, a regra no Código de Processo Penal é sempre levar isso aí até o terceiro grau, pelo menos em 99,9%. Então, caiu na prova lá, isso aí cai bastante, tá? Caiu na prova lá quarto grau, pô, a chance de estar errado é 99,9%, tá? Lembrem, até o terceiro grau, beleza? Tem um artigo no Código de Processo Penal lá que também fala do órgão colegiado, que não pode servir junto, parente, afim ou em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Então, senhores, eu sou juiz, certo? O meu irmão também é juiz. Lá no Tribunal de Justiça, a gente vira desembargador, né? Os juízes são promovidos e viram desembargador. Só que lá no Tribunal de Justiça funcionam câmaras, tá? E aí no caso de penal é câmaras criminais, tá? Essas câmaras criminais, elas não têm só um desembargador, ela tem 5 desembargadores, tá? Ou seja, é um órgão colegiado, tá? Órgão colegiado. Nesse caso, senhores, em órgãos colegiados, como são as câmaras criminais do Tribunal de Justiça, eu e o meu irmão, como diz a norma ali, ó, não podem servir junto, parente, afim, linha reta, colateral até o terceiro grau. Eu e o meu irmão, nós não podemos atuar juntos nessa câmara criminal. Certo? Então, necessariamente, um dos dois tem que se declarar impedido de atuar. E aí, logicamente, vai ser o que entrou por último, tá? Mas não podem atuar parentes, afim, linha reta até o terceiro grau. Tá? No mesmo órgão colegiado aqui. Tranquilo?
Cônjuge também. Não, na verdade não. Ali, ó, o que acontece, senhores, tá? A norma fala o seguinte: parente ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau. O cônjuge, ele é considerado um parente, assim, pela lei civil? Não, tá? Não diretamente, certo? A norma do Código de Processo Penal fala em parente, afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Nesse caso aqui, ele não falou em cônjuge, tá? Não falou em cônjuge. Porém, o entendimento é que o cônjuge também não pode, tá? Logicamente, se um tio não pode atuar comigo num órgão colegiado, por que a minha esposa poderia? Tá? Que em tese é uma pessoa muito mais próxima que eu. Só que ficou faltando essa indicação na norma penal. Tá? Então tem que tomar cuidado, porque se cair lá na prova de vocês o artigo ali, a letra da lei do artigo ali certinho e não tiver escrito cônjuge, tá certo? Tá, por quê? Porque o Código de Processo Penal não traz. Tá? Mas na prática é considerado que o cônjuge também está incluído. Tá? Mas não vai cair para os senhores. Tá? Muito difícil cair uma questão para os senhores falando assim: no caso de órgão colegiado, se o cônjuge estiver atuando junto do marido, não pode. Não vai cair isso. Tá? Vai cair a letra da lei. A letra da lei não inclui o cônjuge. Então, se os senhores estiverem lendo lá e estiver faltando, como aqui, né? Atuado cônjuge, aqui não está o cônjuge? Beleza. A norma não prevê o cônjuge mesmo. Tá? Tranquilo? Se eu não me engano, na apostila tem até uma atenção ali dizendo isso, né? Que tomar cuidado porque o cônjuge não está previsto nesse artigo aí. Tá? Senhores, alguma dúvida sobre isso aqui? Assim, ó, isso aqui tem que, senhores, deem atenção especial nisso aqui, que cai bastante, tá? Cai bastante. E a chance de cair na prova dos senhores ali, como a matéria de processo penal é uma matéria curta, o edital dos senhores ele prevê uma matéria, são 3 assuntos só, isso aí a probabilidade de cair isso aí é muito grande, tá? É muito grande. Beleza? Então, memorizem esse artigo aí do Código de Processo Penal, porque se cair, os senhores têm que saber e é facinho, tá? É facinho, tá? Tranquilo? 10h15 agora, né? É isso? 13? Senhores, vamos dar uma antecipadinha aí no intervalo, porque quando eu começar isso aqui eu vou demorar um pouco também, tá? Beleza? Depois do intervalo a gente inicia essa parte aí de causa de suspeição.